Falando do assunto de hoje, é sempre uma honra estar aqui, gente, com vocês. É sempre uma honra poder contribuir com o seu crescimento, porque eu me coloco aqui também dentro do campo. Esse campo é um campo que eu me conecto com quem realmente eu sou, meu eu real, minha centelha divina, meu eu essencial, que se conecta com o todo. E é importantíssimo que cada vez mais a gente entre nessa sintonia de buscar essa sabedoria, de ser mais ativo do que reativo, mais consciente nas decisões, para evitar futuros karmas. Então, conforme nós vamos evoluindo, a gente vai tomando decisões mais conscientes, né? Imagina que se a gente pudesse realmente enxergar a realidade, será que a gente escolheria essa profissão que a gente tem? Será que a gente escolheria essa pessoa que a gente casou? Escolheria ter filhos na idade que teve? Escolheria essa casa onde você mora? Essa empresa que você trabalha? Esse corpo que você tem? Tudo tem a ver com a nossa consciência de quem realmente nós somos. Nós não somos aquilo que aparentamos ser. E quando nós queremos modificar, vamos dizer assim, sem nenhuma consciência, a realidade aqui do plano físico, nós vamos ter consequências, porque aqui tudo que vai, volta, e volta cada vez mais rápido. Então, não sei se vocês têm percebido, mas o tempo está menor, a gente parece que faz menos coisas ou tem menos tempo, porque realmente nós estamos mudando a frequência de fazer aquilo que realmente é essencial, de se conectar com coisas que realmente são essenciais, de olhar com profundidade para as nossas decisões. Para uma doença que a gente esteja vivendo, um sintoma, uma dificuldade, tudo isso diz respeito a você não acessar quem você é na realidade. Se nós temos a ilusão de que nós somos seres escassos, que nós temos que... Isso nem é crença, gente, isso é uma ilusão, que nós temos que lutar para conseguir algo, que nós temos que fazer com que o outro, manipulando o outro vai fazer algo por nós. Ou a gente achar que nós somos vítimas, né? Essa é uma das questões mais importantes que o Bert Hellinger trouxe, que ainda não dá, as pessoas não entendem, né? Tem gente que fala, ai meu Deus, mas o Bert Hellinger, ele não acolhe ou não acolhia as pessoas que vivem dor. Lógico que acolhe, a constelação acolhe, porque senão não teria esse trabalho de inclusão, incluir tudo e todos. A constelação, ela não faz distinção, ela acolhe a dor de tudo e de todos, mas isso não agrada a todo mundo, porque tem as pessoas que são mais crianças ou infantis, elas querem que acolham só o ponto de vista delas. O outro não sente dor, né? O outro causou uma dor a ela, mas por que o outro causou uma dor a ela? Porque o outro também tem dor, né? E se eu não acolho o outro como ele é, como eu vou olhar para as minhas sombras? Porque eu atraí esse outro. Então, o que eu quero trazer aqui hoje é realmente como nós podemos evoluir através dessa conexão com quem realmente nós somos e também com a conexão com quem realmente os outros são. Porque nós estamos vivendo aqui um papel, eu digo um papel egóico, porque nós ainda não temos a capacidade, estamos desenvolvendo a capacidade de enxergar a potência da nossa alma, de que somos deuses, de que eu também faço parte, de que eu crio a minha realidade junto com a minha essência, que está conectado com a essência do universo, que está conectado, gente, com uma inteligência maior. Se a gente ignora que existe uma inteligência maior
E muitos céticos falam isso. Ah, eu sou ateu, eu não acredito em nada. Não é questão de acreditar ou não, né? Se nós já existimos, é porque existe algo além de nós que nós não vemos. E esse não ver não quer dizer que nós não acessamos. E acessar isso, cada um acessa de um jeito. O Rupert Sheldrake, que é o cientista que fala desse campo, que é o campo que a constelação, de forma concomitante com ele, começou a utilizar. O Bert Hellinger não conhecia ele, mas usava esse campo, que é o campo mórfico, que o Rupert estudou, para que a gente realmente pudesse acessar o que tem aí nesse campo, não é? O que nós podemos aprender através de tudo o que nós vemos que está fora daquilo que a gente acredita que é. Então, o que eu quero trazer hoje para vocês aqui é essa oportunidade de você começar a entrar em contato com quem realmente você é. E não é esse somente de personalidade. Então, quando você conhece o seu mapa astral, por exemplo, você começa ali com aquele manual, né? Quando você sabe o seu ticum, qual é a sua correção nessa vida, na astrologia cabalística, por exemplo, você tem ali um manual do que você precisa ficar atento para você se aprimorar, para você não cair nessa ilusão, na ilusão do medo. Então, se você é uma pessoa medrosa, é você não cair na ilusão do medo, é você começar a ver o que é que o medo pode te fortalecer, o que é que o medo te faz transcender. Ah, mas eu tenho no meu mapa que eu posso ter muitas doenças, por exemplo. Então, hoje tem a medicina germânica, tem a biodecodificação das doenças que mostram que cada órgão doente, mapeado no cérebro, mostra que ali tem uma emoção presa. Algo que você ainda precisa transcender, transmutar, mudar. Então, cada aspecto da nossa crise nos traz uma informação belíssima sobre qual é o próximo passo em relação a um caminho profissional, a um caminho de relacionamento, a um caminho da prosperidade, a um caminho de desenvolvimento espiritual, a um caminho de desenvolvimento físico. A constelação familiar, ela é chamada familiar porque de alguma forma nos mostra que nós não somos livres se nós não tivermos consciência. Nós podemos ser livres, sim, se cada vez mais nós podemos ter consciência dos nossos emaranhamentos. O que são emaranhamentos? Emaranhamentos são situações inconscientes de pessoas do nosso sistema familiar que nós não incluímos, nós não olhamos, ou situações como fulana de tal casou e não era virgem naquela época. Então, o ex-noivo ou o marido, quando viu que ela não era virgem, fez um escândalo no bairro e devolveu ela para a família, e foi um escândalo sexual na história da família. Então, como isso de repente virou um segredo ou virou um escândalo, o que as próximas gerações vão fazer? Vão se emaranhar com isso. Então, vão começar a ter problemas sexuais, vão começar a ter dificuldades de se entregar, de ter orgasmos, ou até de se relacionar afetivamente. Afinal, uma pessoa que se relacionou, que tinha um segredo de que não era virgem, e às vezes até era, né? Mas como não saiu sangue, não fez aquele escândalo todo como era na época, então virou um segredo sexual. E vocês sabem que a sexualidade, nesse plano físico, ela é a energia mais forte. Primeiro vem a da sobrevivência. Nosso corpo é assim, se a gente olhar para os nossos chakras, o chakra da sobrevivência, que é o que está bem embaixo, né, no nosso órgão sexual.
que tem as nossas raízes. Então é o chakra da sobrevivência, ou seja, eu preciso comer, não é? Eu preciso dormir, eu preciso tomar água, não é? Então eu preciso procriar. Esse é o chakra da sobrevivência. Depois vem o chakra da sexualidade, que vem também a procriação, mas daí sim, já pode ser uma sexualidade, se for mais consciente e não for reprimida, é o chakra da criação. Por isso que essa região é uma região bastante frágil e bastante forte ao mesmo tempo, porque depois vem o chakra emocional, o chakra do nosso poder pessoal. Se a gente vai se desenvolvendo com o nosso poder pessoal, mas o nosso poder pessoal baseado no nosso eu real, no nosso eu maior, na nossa conexão divina, esse é o nosso eu real. O nosso poder pessoal, ele tá aí, ele não está no nosso ego. Ai, olha quão poderoso eu sou, olha os títulos que eu tenho, olha as curtidas que eu tenho, né? Hoje em dia, né? O dinheiro que eu tenho, ou aquilo que eu quis conquistar, e olha como eu conquistei, a fama, não sei. Enfim, não é esse o poder pessoal. Então, Beth Hellinger dizia que o poder sexual, ele é mais forte do que o próprio amor, porque a procriação, ela é necessária. E então, com ou sem amor, às vezes um filho vem, não é? Não tem pessoas que saíram para uma noite, conheceram alguém e essa criança veio. Eu mesmo conheci um rapaz na praia e ele falou para mim que ele tava vendo, ele era ex-adicto de drogas, né? E ele estava vendendo algumas coisas ali e de uma ONG. E eu falei para ele, olha, vou fazer uma pesquisa, porque eu trabalho com a constelação familiar e na constelação a gente fala que a adição, essa prisão das drogas tem a ver com nós nos aprisionarmos em relação a não acharmos ou não podemos conectar com o nosso pai, né? E daí ele falou, meu pai nem existe, eu nem conheço. Eu falei, lógico que existe. Quando eu olho pra você, eu vejo o seu pai. E ele começou, não, mas meu pai não me assumiu, meu pai não ficou com a minha mãe, meu pai isso, barará. Ele começou a falar assim, né? E eu falei assim, não, o seu pai existiu, você foi criado por quem? Eu falei pra ele, ele falou pela minha avó, e pela minha tia e pela minha mãe. Eu falei, então, a sua avó deve ter perdido um filho. E a sua mãe, por amor inconsciente à sua avó, teve uma relação de uma noite com um homem que não, de alguma forma também emaranhado, não poderia assumir um filho, ou não quis assumir um filho, porque na verdade sua mãe não poderia se relacionar com esse homem, né? Ela está presa à mãe que perdeu um filho e que tem uma tristeza. Então o que ela fez? Ela deu de presente você como um substituto desse filho perdido para sua avó e também para sua tia, já que a sua tia também perdeu um filho. Então essa criança, esse menino que estava ali conversando comigo, na hora ele fez assim, nossa, como é que você sabe? Eu falei assim, eu não sei, eu só perguntei porque isso é comum. Então a constelação, ela não é um by the book que a gente fala, não é o que está ali no livro, mas é as coisas que se repetem e que de alguma forma ficam mais claras. Esse menino começou realmente a perceber que esse pai, ele tinha um valor. Daí ele começou a falar, sabe, meu pai devia ser um homem muito bonito. Minha mãe falou, porque minha mãe é de outro país, meu pai era brasileiro, mas meu pai, ele era um negro bonito, com cabelo black power, um nariz não sei o quê. Eu falei, olha que lindo. Então, agora eu olho para você e realmente vejo que o seu pai era bonito. E que teve uma função o seu pai não te assumir. Porque a sua mãe precisava dar você para a mãe dela. Vamos dizer assim, ficar viva. Esse olhar, gente, que nós temos é um olhar mais amplo. Não é um olhar do que a gente vê aqui nessa dimensão. É um olhar mais amplo da realidade. E toca a alma das pessoas. E é isso que importa. Nós, quando estamos conectados com essa inteligência maior,
com esse lugar que vai além dessa dimensão que os hindus, aqui eu tô com um casal, né, de hindus ou de asiáticos, que os hindus têm como sabedoria de que aqui é tudo uma ilusão. A gente vê tudo distorcido. E através desse campo, que é um campo que não sou eu que vejo algo, é um campo que é. É um campo que simplesmente é. E nós não podemos ir contra algo que é. Se existe uma verdade maior, não adianta eu vir aqui e dizer determinadas coisas, mas a verdade mesmo, eu sei qual é aqui dentro. Você sabe qual é a sua verdade aí dentro também. Entrar em contato com esta força, com esse poder real, com essa força real, com essa visão real, não é para qualquer pessoa. É realmente para as pessoas que não estão presas, estão desprendidas do ego. Aquelas que não ficam chateadas porque você falou algo. Quantas constelações foram tão claras e tão dolorosas para quem viu? Por que dolorosas? Dolorosas para a alma ou dolorosas para o ego? Quando alguém fica estribuchando, né, falando, poxa, mas a constelação fala que não existe vítimas, meu Deus, vocês então estão a favor dos abusadores. Não, gente, abusador precisa ser denunciado. Ninguém fala que abusador, estamos a favor dele. A gente diz, sim, abusador está na prisão, foi denunciado, está no processo judicial. Mas, por que que eu atraí um abusador? É essa a questão. Vamos olhar para a realidade mais ampla. Vamos olhar para uma verdade que talvez vá ferir o meu ego. Porque no meu ego, o ego, ele quer ser vítima. O ego não quer crescer. Essa máscara que eu uso, ela quer continuar ali, né? Fazendo que tá tudo bem quando não está. Não podendo, às vezes, falar algumas coisas que quer falar. Enxergando alguma realidade que às vezes não pode dizer. Não, então a gente vive num mundo de mentiras. E o nosso ego vive tranquilamente nesse mundo, mas a nossa alma exige de nós uma profundidade que vem da verdade. E a verdade maior está nesse plano quando a gente consegue, e é uma técnica, eu não conheço outra, a hipnose sim, eu acho que a hipnose tem a ver com isso, também. Consegue tirar o seu mental, tirar seus dogmas, seus medos, para que você realmente enxergue a sua dor profunda, consiga entrar em contato com a sua dor, sair desse, acolher, para poder sair desse vitimismo e para poder realmente fazer uma abertura para enxergar o que a sua alma precisa transcender, qual é realmente o seu poder de cocriação. Estamos criando a nossa realidade o tempo inteiro. Essa é a maior verdade. E olhar para isso, o ego não quer, porque o ego fala, eu não, alguém me fez mal. Alguém roubou meu carro. Ok, sim, foi uma pessoa lá de fora que roubou seu carro. Mas quem criou esse roubo? Quem criou essa doença? Fomos nós. Porque nós desconhecemos o nosso poder pessoal, o nosso poder da nossa centelha divina, do nosso eu real, da nossa essência. Tá bom? Então, uma das formas da gente olhar para essas questões e de evoluir é participando realmente desse campo que mostra a verdade. E que é essa verdade que nos faz evoluir e que nos faz crescer. Então, é isso que eu trago aqui como esclarecimento. E eu tenho cursos e tenho workshops e tenho retiros e tenho cursos de formação que então sim, você vai se expondo, vamos dizer assim, a forma de enxergar de uma forma mais ampla a realidade, para que você vá despertando para o seu verdadeiro ser.